Se a angústia apertar, lembre-se que o socorro vem do Senhor. Salmo 121, 1-2. A angústia não avisa. Ela chega como uma onda no peito, como se o ar ficasse pesado de repente. Você está vivendo o seu dia, tentando manter a rotina, e do nada seu coração acelera, sua mente começa a correr, e uma sensação estranha toma conta de você. É como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não sabe o quê. E aí vem aquela pergunta silenciosa que ninguém ouve, mas que machuca. Por que eu estou assim? Talvez você esteja assistindo agora porque a sua alma está cansada. Você já tentou conversar com alguém, já tentou se distrair, já tentou dormir para ver se passa, mas a angústia continua ali, apertando por dentro, como se fosse uma prisão invisível. E o pior não é nem o que você sente. O pior é que, em muitos momentos, você sente que está sozinho nessa batalha. Você olha ao redor e parece que todo mundo está bem, mas dentro de você tem uma tempestade. Só que hoje eu preciso te dizer uma verdade que vai mudar o rumo dessa história. A Bíblia não ignora a sua dor. Deus não minimiza o que você sente. E o céu não está em silêncio. Existe uma resposta espiritual para esse aperto, e ela está em Salmo 121, quando o salmista declara: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1-2. Percebe o peso disso? Ele não disse, eu acho que Deus pode ajudar. Ele não disse, talvez alguém venha. Ele disse, o meu socorro vem do Senhor. Isso significa que quando a angústia aperta, existe um lugar para onde você pode olhar. Existe um refúgio que não falha. Existe uma mão que nunca chega atrasada. E sabe o que é mais forte? O salmista não está falando de um Deus distante, frio, observando você sofrer. Ele está falando do Deus que fez o céu e a terra, o Criador. O Deus que não perdeu o controle de nada. O Deus que não está confuso sobre a sua vida. O Deus que vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém ouve. Isso quer dizer que a sua crise não é invisível para Deus. Talvez a sua angústia esteja tentando te convencer de que você vai desmoronar, de que você não vai aguentar, de que algo ruim está prestes a acontecer. Mas eu quero que você escute isso com toda a atenção. Nem toda sensação é uma verdade. Nem todo pensamento que entra na sua mente vem de Deus. E nem todo aperto no peito significa derrota. Muitas vezes é só o começo de um processo onde Deus vai te ensinar a levantar os olhos e lembrar de onde vem a sua força. Porque a angústia pode até chegar sem aviso, mas o socorro de Deus não falha. Ele já estava a caminho antes mesmo de você perceber que precisava. Quando a angústia chega sem aviso. Você já percebeu como a angústia não pede licença? Ela simplesmente entra. Ela invade seus pensamentos, invade suas emoções, invade até o seu corpo. E você começa a sentir sintomas que nem sabia explicar. Um aperto no peito, uma vontade de chorar sem motivo, um medo estranho do futuro, uma sensação de que algo está errado. E o mais assustador é que você olha para a sua vida e pensa, mas eu nem tenho motivo para estar assim. Só que aqui está algo que muitos ignoram. A angústia não é apenas um sentimento. Muitas vezes, ela é um sinal, um alerta interno. Um alarme espiritual e emocional dizendo que a sua alma está sobrecarregada, que você está carregando pesos que não era para carregar sozinho. A Bíblia mostra que até homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos assim. Davi, por exemplo, teve dias em que ele não conseguia mais fingir força. Ele disse, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Salmos 6:6. Isso não é poesia bonita. Isso é dor real. É alguém que estava quebrado por dentro. E talvez você esteja exatamente assim. Você não quer demonstrar fraqueza. Você tenta manter tudo em ordem. Tenta manter a fé. Tenta manter o sorriso. Mas quando você fica sozinho, a mente começa a gritar. E você começa a se perguntar se Deus está vendo, se Deus está ouvindo, se Deus vai agir. Só que eu quero abrir seus olhos para uma realidade espiritual. A angústia
pode ser o resultado de batalhas que ninguém percebe. Às vezes, é cansaço acumulado. Às vezes é medo guardado. Às vezes é pressão emocional. Às vezes é ataque espiritual. E muitas vezes é tudo junto. O inimigo sabe que se ele não conseguir te derrubar com um grande pecado, ele tenta te derrubar com um grande peso. Ele tenta te sufocar. Ele tenta te fazer pensar demais. Ele tenta te prender em cenários imaginários, em tragédias que ainda nem aconteceram. Ele tenta roubar sua paz antes mesmo do dia terminar. E é por isso que a palavra de Deus é tão direta quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Não é um conselho, é uma proteção. Deus está dizendo: não carregue sozinho aquilo que só eu posso resolver. Quando a angústia chega sem aviso, ela tenta te convencer de que você perdeu o controle. Mas Deus te lembra que nunca foi você que controlou tudo. Quem sustenta a sua vida não é sua força. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. E aqui entra o ponto central de Salmos 121. O salmista não nega a aflição. Ele apenas decide onde colocar os olhos. Ele olha para cima. Ele olha para o alto. Ele olha para Deus. Porque quem olha para dentro de si só encontra medo. Quem olha para as circunstâncias só encontra desespero. Mas quem olha para o Senhor encontra socorro. E deixa eu te dizer algo como pastor e como alguém que já viu milhares de pessoas serem restauradas. Muitas vezes, Deus permite que a angústia apareça para te ensinar a voltar para o lugar certo, para te lembrar que você não é uma máquina, para te mostrar que você estava vivendo distante do descanso espiritual, para te conduzir de volta ao altar, de volta à oração, de volta à dependência. E quando você entende isso, algo muda, porque você percebe que a angústia não é o seu fim. Ela pode ser o início de um retorno para Deus, um retorno para a presença, um retorno para a paz. Mas ainda existe algo mais profundo. Existe uma dor que você sente e que ninguém consegue explicar. E talvez seja exatamente essa dor que está roubando suas forças agora. O grito interior que ninguém escuta. Tem dores que não fazem barulho, mas destroem por dentro. Tem pessoas que convivem com você todos os dias e nunca imaginariam o que está acontecendo na sua mente agora. Você conversa, trabalha, resolve problemas, sorri em alguns momentos, mas por trás disso existe um grito preso, uma pressão interna, uma sensação de que você está aguentando mais do que deveria. E o mais difícil não é só sentir. O mais difícil é não conseguir explicar. Porque quando a pessoa está com um machucado visível, alguém vê e ajuda. Mas quando a ferida é na alma, muitos não entendem. Você tenta falar e escuta frases como: isso é coisa da sua cabeça, você precisa ser mais forte. Você tem tudo, por que está assim? E cada vez que você escuta isso, parece que o peso aumenta. Só que eu preciso te lembrar de algo que muda tudo. Deus não mede sua dor pelo que os outros conseguem enxergar. Deus mede sua dor pelo que você sente quando está sozinho. Deus ouve aquilo que você não consegue dizer em voz alta. E isso não é uma frase bonita. Isso é Bíblia. O Salmo 34:18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que quando ninguém entende, Deus se aproxima. Quando ninguém percebe, Deus está perto. Quando você sente que não tem forças, Deus está observando cada lágrima. E sabe por que isso é tão importante? Porque uma das armas mais cruéis da angústia é fazer você acreditar que você está sozinho. Ela cria uma sensação de isolamento. Mesmo rodeado de gente, você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas. E quando você se sente sozinho, você começa a pensar que ninguém se importa, que ninguém vai te ajudar, que ninguém vai perceber se você desistir. Mas a palavra de Deus destrói essa mentira. Em Salmos 56:8, Davi diz algo impressionante. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ele está dizendo: Deus, o Senhor contou as minhas lágrimas. O Senhor anotou os meus dias difíceis. O Senhor registrou minhas noites de dor. Isso é profundo demais.
Porque você pode estar pensando que o céu te esqueceu, mas Deus está registrando tudo. Ele sabe quando você deita e o sono não vem. Ele sabe quando você respira fundo para não chorar na frente dos outros. Ele sabe quando você entra no banheiro só para recuperar o controle. Ele sabe quando você sente o peito apertar e pensa, eu não aguento mais. E aqui entra uma verdade que muita gente não gosta de ouvir, mas precisa. Nem todo grito é ouvido por pessoas. Tem gritos que só Deus ouve. E tem momentos em que Deus permite que você chegue nesse lugar de silêncio, justamente para que você pare de buscar socorro em lugares errados e entenda que existe um socorro que não falha. É por isso que o Salmo 121 começa com uma pergunta: de onde me virá o socorro? Porque quando a alma grita e ninguém escuta, você começa a procurar. Você procura respostas, procura alguém, procura um sinal, procura uma saída. E é aí que muitos se perdem, porque procuram socorro em pessoas instáveis, em sentimentos passageiros, em distrações vazias. Mas o salmista dá a resposta como uma espada que corta toda dúvida. O meu socorro vem do Senhor. Ele não diz que o socorro vem do que ele sente. Ele não diz que o socorro vem do que ele vê. Ele não diz que o socorro vem do que os outros fazem. Ele diz, vem do Senhor. E aqui eu quero falar direto com você, como alguém que está sentado do seu lado agora, olhando nos seus olhos. Talvez você esteja esperando alguém perceber sua dor. Talvez você esteja esperando alguém te ligar. Talvez você esteja esperando um abraço, uma mensagem, uma palavra. E sim, Deus pode usar pessoas. Mas Deus não quer que você dependa de pessoas para sobreviver. Porque pessoas falham. Pessoas se distraem. Pessoas têm seus próprios problemas. Mas Deus não dorme. Deus não se ausenta. Deus não se esquece. E o Salmo 121 vai dizer mais adiante, não dormitará aquele que te guarda. Salmos 121, 3. Isso quer dizer que enquanto você perde o sono, Deus continua acordado cuidando de você. O grito interior que ninguém escuta não é sinal de fraqueza. É sinal de que você é humano. É sinal de que você chegou no limite das suas forças. E quando você chega no limite das suas forças, você está no ponto exato onde Deus começa a mostrar o poder dele. Porque Deus não ignora o grito silencioso. Deus responde o que ninguém ouviu. Deus cura o que ninguém viu. Deus toca onde ninguém alcança. Mas existe um lugar ainda mais perigoso nessa batalha, quando o grito não fica só no coração e começa a dominar a mente. Porque quando a mente entra em guerra, até a fé parece enfraquecer. A mente em guerra, quando os pensamentos viram prisão. Existe um momento em que a angústia deixa de ser apenas um aperto no peito e vira uma guerra dentro da cabeça. Que essa é uma das batalhas mais difíceis porque ninguém vê. Você pode estar sentado, parado, aparentemente calmo, mas por dentro sua mente está correndo como se estivesse fugindo de algo. Pensamentos repetitivos, cenários ruins, medos sem lógica, lembranças que voltam do nada e uma sensação constante de ameaça, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Você tenta se concentrar, mas a mente não obedece. Você tenta descansar, mas os pensamentos não desligam. Você tenta orar, mas parece que até a oração vira confusão. E sabe o que é mais perigoso nisso? É que a mente em guerra faz você acreditar em coisas que não são verdade. Ela cria uma prisão invisível e você começa a viver como se o pior fosse inevitável. Você começa a antecipar derrotas. Você começa a sofrer por coisas que nem aconteceram. A Bíblia chama isso de batalha espiritual. Não é exagero. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha a palavra que Paulo usa: fortalezas. Fortalezas não são emoções passageiras. Fortalezas são estruturas mentais que se formam dentro de você. São padrões. São pensamentos que se repetem tanto que viram verdade na sua cabeça.
E quando você não percebe, você já está preso dentro de uma fortaleza de medo, culpa, insegurança, ansiedade e opressão. E aqui está uma verdade que muita gente ignora. Nem todo pensamento que passa na sua mente é seu. Tem pensamentos que são sementes lançadas, tem pensamentos que são ataques, tem pensamentos que vêm como dardos. Efésios 6,16 fala sobre os dardos inflamados do maligno. Um dardo não chega gritando. Ele chega rápido, ele atravessa, ele machuca, ele inflama. E muitos desses dardos são pensamentos. Você não vai conseguir. Deus não vai fazer nada. Você está sozinho. Vai dar tudo errado. Você não presta. Você nunca vai mudar. E se você não filtrar isso, você começa a viver sob esse domínio. A pessoa acorda e já sente peso. Vai dormir e sente peso. E o corpo começa a reagir. Falta de ar, tensão, palpitação, insônia, cansaço. E a alma vai se desgastando, como se estivesse lutando o tempo todo. Mas deixa eu te dizer algo com firmeza. A sua mente não foi criada para ser uma cela. A sua mente foi criada para ser um altar, um lugar onde Deus governa. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que Deus não quer apenas te dar alívio emocional. Deus quer reprogramar seus pensamentos. Ele quer tirar essa prisão de dentro de você. E é por isso que o Salmo 121 começa com uma escolha mental. O salmista está cercado de desafios, mas ele decide: elevo os meus olhos. Isso é uma decisão mental. Ele está dizendo: eu não vou deixar meus pensamentos me dominarem. Eu vou direcionar minha mente para o lugar certo. Porque a mente em guerra sempre olha para baixo, sempre olha para o problema, sempre olha para o medo, sempre olha para o que falta. Mas a fé olha para cima. A fé olha para Deus. A fé olha para o socorro. E quando o salmista diz: de onde me virá o socorro? Ele está fazendo algo poderoso. Ele está questionando o próprio desespero. Ele está interrompendo o ciclo. Ele está parando a avalanche mental e trazendo a verdade. Esse é o segredo que muita gente não sabe usar. Você não vence a ansiedade apenas tentando se acalmar. Você vence quando você confronta a mentira com a verdade. Quando você interrompe o pensamento destrutivo e declara a palavra. Jesus fez isso no deserto. Ele foi tentado, pressionado, atacado. E como ele respondeu? Está escrito. Mateus 4. Não foi com emoção, não foi com debate, foi com escritura. E talvez hoje você precise fazer isso. Talvez sua mente esteja sendo atacada e você está tentando lutar com força humana. Só que força humana não vence batalha espiritual. O que vence é palavra. O inimigo tenta dominar sua mente porque ele sabe. Se ele controla seus pensamentos, ele controla suas decisões. Se ele controla suas decisões, ele controla seu destino. Mas Deus quer recuperar sua mente, porque quando Deus recupera seus pensamentos, ele recupera sua vida inteira. E agora, eu vou te levar para o ponto de virada desse salmo. Porque depois que você entende que existe uma guerra, você precisa entender qual é o movimento que muda tudo. E ele começa com uma frase simples, mas cheia de poder. Elevo os meus olhos. Elevo os meus olhos. A decisão que muda tudo. Existe um instante em que a vida muda. Não porque o problema desapareceu, mas porque você tomou uma decisão interior. E essa decisão não é barulhenta. Ela acontece no silêncio. Acontece quando ninguém está olhando. Acontece quando você está sozinho e percebe que continuar do mesmo jeito vai te destruir. É nesse ponto que o Salmo 121 começa a se tornar uma chave espiritual. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. Ele não está falando de um movimento físico apenas. Ele está falando de um movimento da alma, um movimento da mente, um reposicionamento do coração. Porque quando a angústia aperta, a tendência natural é baixar os olhos. Você começa a olhar para dentro de você e só encontra confusão. Você olha para as circunstâncias e só encontra medo.
Você olha para o futuro e só encontra incerteza. Você olha para as pessoas e só encontra limitações. E quanto mais você olha para isso, mais o peso aumenta. Mas o salmista faz algo diferente. Ele diz: eu vou levantar os olhos. Eu vou mudar o foco. Eu vou olhar para o alto. Eu vou olhar para além do que está me cercando. Eu vou olhar para Deus. Essa frase parece simples, mas ela é uma declaração de guerra contra o desespero. Porque levantar os olhos significa recusar o domínio da ansiedade. Significa dizer: eu não vou ser governado pelo que eu sinto. Eu vou ser governado pelo que Deus diz. E aqui está a parte mais profunda. Levantar os olhos é um ato de fé antes da resposta chegar. O salmista não disse: quando Deus me socorrer, eu levantarei os olhos. Ele disse: eu elevo os meus olhos antes de qualquer mudança visível. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé verdadeira. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé não é uma reação ao milagre. Fé é a postura antes do milagre. Quando você levanta os olhos, você está dizendo para o mundo espiritual: eu ainda creio. Mesmo cansado, eu ainda creio. Mesmo ferido, eu ainda creio. Mesmo sem respostas, eu ainda creio. E sabe o que acontece quando você faz isso? Algo dentro de você começa a se alinhar com o céu. Porque Deus não responde apenas a palavras bonitas. Deus responde a corações posicionados. Salmos 123:1 diz: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Esse texto mostra que levantar os olhos é um gesto espiritual antigo, um gesto de dependência. É como se você dissesse: Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. E aqui está uma verdade que vai te libertar. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele exige que você olhe para Ele, porque olhar para Deus é reconhecer que a sua força não vem de você. É por isso que Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovação não acontece quando você tenta se convencer. Renovação acontece quando você espera no Senhor. Quando você volta sua atenção para Ele. Quando você se reposiciona. E eu sei que tem gente que pensa assim: eu vou levantar os olhos quando eu estiver bem. Eu vou buscar a Deus quando eu estiver com mais forças. Eu vou orar quando eu estiver com mais calma. Mas isso é uma armadilha. Porque o melhor momento para levantar os olhos é quando você está fraco. O melhor momento para olhar para Deus é quando sua mente está confusa. O melhor momento para se render é quando você percebe que não controla nada. Porque é nesse lugar que Deus se revela como socorro. E repara como o texto continua: de onde me virá o socorro? Essa pergunta é poderosa, porque ela quebra o ciclo mental do desespero. Ela interrompe a prisão da ansiedade. Ela força a alma a buscar uma resposta correta. É como se o salmista estivesse dizendo: eu não vou aceitar que essa angústia tenha a última palavra. Eu vou questionar essa dor. Eu vou perguntar para o meu coração: de onde vem o socorro? De onde vem a saída? De onde vem a paz? E a resposta vem como um decreto: o meu socorro vem do Senhor. Isso muda tudo. Porque quando você entende que o socorro vem do Senhor, você para de exigir de pessoas o que só Deus pode dar. Você para de depender de circunstâncias. Você para de viver como refém do medo. Você começa a caminhar com a certeza de que existe um Deus acima de tudo isso. E agora eu quero te preparar para um choque de realidade que muita gente precisa ouvir. Porque levantar os olhos é o primeiro passo, mas existe um erro que destrói muita gente: buscar alívio nos montes errados. E é isso que vamos falar no próximo tópico. O perigo de buscar alívio no lugar errado. Existe uma armadilha silenciosa que aparece exatamente quando a angústia aperta. E ela é perigosa porque parece uma solução. Ela vem com cara de alívio. Ela vem com promessa de descanso. Mas no fim, ela só aumenta o vazio. Essa armadilha é buscar socorro no lugar errado. Quando o coração está apertado, o ser humano quer aliviar rápido, quer uma saída imediata, quer parar de sentir, quer calar a mente, quer dormir e acordar melhor.
E é aí que muita gente faz escolhas que não são maldade, são desespero. Alguns procuram socorro em pessoas que não têm estrutura para carregar a dor do outro. Outros procuram socorro em distrações. Redes sociais, excesso de trabalho, entretenimento sem fim, conversas vazias. Outros procuram em vícios escondidos, compulsões, comida, pornografia, álcool, compras, relacionamentos tóxicos. E tudo isso tem uma coisa em comum. Alivia por alguns minutos, mas depois deixa um peso maior. Porque aquilo que não cura apenas anestesia. E deixa eu te falar com sinceridade. A angústia não é apenas um sentimento ruim. Ela também é um teste de direção. Ela revela para onde você corre quando a vida aperta. Ela mostra em quem você confia quando o mundo desaba. O salmista começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Mas em seguida, ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Por que ele pergunta isso? Porque ele sabe que os montes podem ser uma armadilha. Os montes, na Bíblia, muitas vezes representam lugares de busca espiritual, lugares de sacrifício, lugares de altares, mas também podem representar falsas seguranças. Pode representar aquilo que parece grande, mas não é Deus. Muita gente olha para montes errados, montes de dinheiro, montes de influência, montes de status, montes de amizades, montes de relacionamentos, montes de aprovação, montes de prazer, montes de controle. E o problema é que quando você olha para esses montes como fonte de socorro, você se frustra, porque tudo isso é instável, tudo isso falha, tudo isso muda, tudo isso desaparece. Jeremias 17:5 é direto e duro. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso não significa que Deus não usa pessoas. Significa que é perigoso transformar pessoas em fonte. Porque quando você transforma uma pessoa em fonte, você se torna dependente. E quando essa pessoa não pode te ajudar, sua alma desaba mais ainda. E aqui entra um ponto muito profundo. Buscar alívio no lugar errado é tentar resolver uma dor espiritual com uma solução carnal. E isso nunca funciona. Jesus falou algo que explica perfeitamente essa luta. Ele disse em João 4:13 e 14: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, existe um tipo de alívio que não dura, e existe um alívio que transforma por dentro. Muita gente vive bebendo de águas erradas. A pessoa está angustiada, corre para uma distração. A angústia volta, ela corre de novo. A mente aperta, ela procura outra coisa, e vira um ciclo de fuga, um ciclo de dependência, um ciclo de sede que nunca acaba. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja tentando preencher o vazio com coisas que não preenchem. Talvez você esteja tentando calar uma dor profunda com soluções rápidas. Só que quanto mais você corre, mais cansado fica. E é por isso que Deus não quer apenas te aliviar. Deus quer te reposicionar. Ele quer te ensinar a buscar o socorro no lugar certo. Porque o lugar certo não é o que te distrai, é o que te restaura. O Salmo 121 responde de forma definitiva: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Repara no detalhe. Ele não diz apenas vem do Senhor. Ele diz: vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso significa que o seu socorro vem do Deus que criou tudo, do Deus que não está limitado, do Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, do Deus que não depende de recursos humanos para te sustentar. E quando você entende isso, você começa a perceber uma coisa que muda sua fé. Talvez Deus esteja permitindo que certos montes falhem na sua vida para você parar de adorar o monte e voltar a confiar no Criador do monte. Às vezes Deus deixa você chegar no limite de uma amizade, no limite de um relacionamento, no limite do dinheiro, no limite da força humana, para você perceber que tudo isso é frágil. Não porque Ele quer te punir, mas porque Ele quer te salvar. Porque se o seu socorro depender de pessoas, você vai viver instável. Se depender de emoções, você vai viver confuso. Se depender de circunstâncias, você vai viver ansioso. Mas se depender do Senhor,
Você pode estar no meio do caos e ainda assim ter paz. Só que aqui vem a pergunta que machuca. Se Deus é socorro, por que parece que ele demora? Por que às vezes o céu parece fechado? Por que parece que Deus está em silêncio? E é exatamente isso que vamos confrontar agora. Porque o próximo tópico vai revelar algo que muita gente não entende. O céu não está em silêncio. O problema é que a angústia faz você perder a capacidade de ouvir. O céu não está em silêncio. Você é que não consegue ouvir. Uma das sensações mais dolorosas que a angústia produz não é só o medo nem o aperto no peito. É a impressão de que Deus se calou. Você ora e parece que nada acontece. Você busca, mas não sente resposta. Você lê a Bíblia e mesmo assim a mente continua pesada. E então nasce aquela pergunta perigosa, que muitos têm vergonha de dizer em voz alta: Deus me esqueceu? Essa pergunta não é apenas emocional, ela é espiritual. Porque quando você começa a acreditar que Deus está em silêncio, você começa a se afastar. Você começa a perder o ânimo. Você começa a orar menos. Você começa a duvidar mais. E a dúvida é uma porta que a angústia adora usar. Só que existe algo que você precisa entender com maturidade espiritual. Deus não é um Deus ausente. Deus não é um Deus distraído. Deus não entra em silêncio porque perdeu o controle. Muitas vezes, o céu está falando, mas a sua alma está tão ferida que não consegue perceber. É como um rádio fora de sintonia. A estação está transmitindo, mas o ruído impede a voz de ser ouvida. E sabe o que causa esse ruído? Cansaço emocional, trauma, medo acumulado, ansiedade, pressão, culpa, o excesso de pensamentos. Tudo isso vira um barulho interno. E quando o barulho interno é grande, a voz de Deus parece distante. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repara que o texto não diz, sabei que eu sou Deus, e depois aquietai-vos. Ele diz primeiro, aquietai-vos, porque existe um tipo de revelação que só chega quando o coração se acalma. Existe uma direção que só aparece quando a mente para de correr. Mas a angústia faz o contrário. Ela acelera, ela confunde, ela cria urgência onde não existe. Ela faz você sentir que precisa resolver tudo agora. E isso é uma estratégia para te tirar do lugar de escuta. O inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez. Muitas vezes, ele só precisa te deixar exausto. Porque quando você está exausto, você perde sensibilidade espiritual. Você começa a interpretar Deus pelo sentimento. Você começa a achar que fé é sentir arrepio. E quando não sente nada, pensa que Deus não está. Só que fé não é sensação. Fé é convicção. E a Bíblia prova isso. Em 1 Reis 19, o profeta Elias está no auge da angústia. Ele tinha vencido batalhas enormes, mas de repente entrou em medo e desânimo. Ele fugiu, se isolou e pediu para morrer. Ele disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. 1 Reis 19:4. Isso é alguém no limite. E então Deus aparece. Mas Deus não apareceu no barulho. A Bíblia diz que houve um vento forte, um terremoto, um fogo, mas Deus não estava ali. Depois veio uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. E foi ali que Deus falou. Isso revela algo poderoso. Deus não compete com o barulho. Deus não grita para ser ouvido. Deus fala com suavidade, porque a presença dele não é para te assustar, é para te guiar. E quando você está em angústia, a sua mente vira um terremoto. Seus pensamentos viram um vendaval. Suas emoções viram fogo. E você quer que Deus fale no mesmo volume do caos. Só que Deus não age assim. Ele age como Pai. Ele se aproxima com calma. Ele restaura primeiro, depois orienta. E aqui entra uma verdade que você precisa guardar. O silêncio que você sente não é a ausência de Deus. Muitas vezes, é apenas um processo onde Deus está trabalhando em você sem você perceber. Isaías 30:15 diz: Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isso significa que Deus fortalece você enquanto você descansa nele. Só que a angústia tenta te convencer de que descansar é perder tempo.
O Salmo 121, que é o centro dessa mensagem, destrói essa mentira quando declara: não dormitará aquele que te guarda. Salmo 121, 3. Isso é uma promessa absurda de forte. Ele está dizendo: enquanto você não consegue dormir, Deus não dorme. Enquanto você chora, Deus está guardando. Enquanto você pensa que está sozinho, Deus está vigilante. Então por que parece silêncio? Porque quando a alma está ferida, ela perde a capacidade de reconhecer a presença. E eu vou te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Deus pode estar mais perto de você agora do que em qualquer outra fase da sua vida. Só que a angústia cria uma neblina espiritual. E essa neblina faz você sentir que Deus se afastou, quando na verdade Ele está te carregando. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus não disse: não temas, porque tudo vai dar certo amanhã. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo agora. E quando você entende isso, algo muda. Você para de medir Deus pelo que você sente. Você para de interpretar o céu pela sua emoção. Você começa a confiar na palavra. E é nesse ponto que a virada acontece. Porque quando você para de buscar sinais desesperadamente, você começa a perceber o que Deus está fazendo no invisível. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo tópico. O socorro de Deus começa dentro de você antes de aparecer fora. O socorro de Deus começa no invisível. Existe uma verdade que pode curar sua alma hoje. Deus quase nunca começa pelo que você vê. Ele começa pelo que ninguém percebe. Ele começa no invisível. E isso é difícil para nós, porque quando a angústia aperta, a gente quer uma mudança rápida, visível, imediata. A gente quer que o problema suma, que a porta se abra, que a dor acabe, que tudo volte ao normal. Mas Deus não trabalha apenas para te dar alívio. Deus trabalha para te transformar. E é por isso que muitas vezes você ora pedindo que Deus mude a situação. Mas Deus começa mudando você por dentro. E enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está reorganizando coisas dentro do seu coração que você nem sabia que estavam quebradas. A Bíblia mostra isso claramente. Em João 11, quando Lázaro morreu, Jesus recebeu a notícia e poderia ter ido imediatamente. Mas ele esperou. E essa espera parece cruel para quem não entende o invisível. Marta e Maria estavam sofrendo e pensaram: se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus estava fazendo algo maior. Ele estava preparando uma manifestação de glória. Ele estava preparando um milagre que não seria apenas cura, seria ressurreição. E o texto diz: Jesus amava Marta e a sua irmã, e Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11, 5, 6. Olha isso com atenção. O texto diz que ele amava e por isso ele ficou. Isso quebra a lógica humana, porque nós pensamos: se Deus ama, ele corre. Mas Jesus mostra que o amor de Deus também sabe esperar o tempo certo. Porque o tempo certo produz algo que o imediatismo nunca produziria. E talvez você esteja vivendo esse mesmo tipo de processo. Você está dizendo: Deus, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não muda? Por que o Senhor não me tira disso? E Deus está dizendo: eu já estou agindo, só que você não está vendo, porque eu estou trabalhando em algo mais profundo. O invisível é o lugar onde Deus forma caráter, cura traumas, quebra orgulho, fortalece fé e amadurece o coração. O invisível é o lugar onde Deus faz raízes. E quem não cria raízes em Deus não suporta os ventos da vida. É por isso que o Salmo 121 não começa dizendo: Deus já me socorreu. Ele começa com uma pergunta e uma decisão. O socorro ainda não apareceu no cenário, mas já começou dentro do salmista. Porque quando ele decide levantar os olhos, o processo começa. E aqui está um ponto poderoso. O socorro de Deus muitas vezes começa como paz antes da solução. Deus te dá calma antes de te dar resposta. Deus te dá força antes de te dar porta aberta. Deus te dá equilíbrio antes de mudar a circunstância.
Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Repara no detalhe: a paz excede o entendimento. Ou seja, você não entende por que está em paz, mas está. A situação continua a mesma, mas o coração muda. Isso é Deus trabalhando no invisível. E quando Deus começa a trabalhar no invisível, Ele está te preparando para não se perder quando o milagre chegar. Porque tem gente que pede vitória, mas não tem estrutura emocional para sustentar a vitória. Tem gente que pede porta aberta, mas ainda carrega medo, insegurança, traumas, dependência emocional. E se Deus entrega rápido, a pessoa destrói o que recebeu. Então, Deus trabalha dentro primeiro. Davi entendeu isso. Ele passou anos sendo perseguido por Saul. Ele foi injustiçado, humilhado, tratado como criminoso. Mas naquele período, Deus estava formando um rei. Deus estava moldando um coração. Deus estava ensinando Davi a confiar. E o próprio Davi declarou: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmos 119:71. Isso é forte demais. Ele não está dizendo que gostou da dor. Ele está dizendo que a dor produziu aprendizado espiritual. Ele percebeu que Deus estava usando aquele tempo para construir algo que ninguém via. E talvez hoje você esteja no mesmo lugar. Você olha para a sua vida e só vê atraso, só vê silêncio, só vê espera. Mas no mundo espiritual, Deus está construindo, Deus está alinhando, Deus está preparando, Deus está removendo coisas que te destruiriam mais na frente. Porque Deus não te salva apenas do que você vê, Ele te salva do que você não vê. E é aqui que o Salmo 121 revela a essência. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, então Ele tem poder para fazer nascer dentro de você uma força que você nunca teve antes. A angústia quer te fazer acreditar que você está enfraquecendo. Mas Deus quer te mostrar que você está sendo fortalecido no lugar secreto. E deixa eu te dizer como isso acontece na prática. Às vezes o socorro invisível vem como uma vontade repentina de buscar a Deus. Você estava desanimado, mas do nada sente vontade de orar. Às vezes vem como uma palavra que toca você no momento certo. Às vezes vem como um livramento que você nem percebeu. Às vezes vem como Deus fechando uma porta que você queria muito, mas que te destruiria. E você só entende depois. É por isso que a fé não vive do que vê. A fé vive do que confia. E agora eu quero te levar para um próximo nível. Porque quando Deus começa a agir no invisível, Ele também te ensina uma lição que muda sua visão sobre sofrimento. Deus não prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença na dor. E isso é o que vai curar o sentimento de abandono. O Senhor não te prometeu ausência de dor, mas presença na dor. Existe uma mentira perigosa que destrói a fé de muita gente. A mentira de que, se Deus está com você, você nunca vai sofrer. A mentira de que quem tem fé verdadeira não passa por angústia. A mentira de que um cristão forte nunca chora, nunca se sente fraco, nunca se sente perdido. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. Na verdade, a Bíblia revela exatamente o contrário. O sofrimento faz parte da jornada, mas a presença de Deus é o que muda o resultado. O problema não é atravessar o vale. O problema é atravessar o vale sozinho. E Deus nunca prometeu que você não pisaria no vale. Ele prometeu que pisaria com você. O Salmo 23:4 declara: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repara que Davi não diz: eu não vou passar pelo vale. Ele diz: eu vou passar pelo vale, mas eu não vou temer, porque Deus está comigo. Isso é maturidade espiritual. Muita gente está frustrada com Deus porque acha que a presença de dor significa a ausência de Deus. Só que Deus não se mede pelo conforto. Deus se mede pela fidelidade. E fidelidade é permanecer com você quando ninguém mais permanece. É por isso que Salmo 121 é tão forte. Porque o salmista está falando de socorro em um contexto de vulnerabilidade. Ele não está dizendo isso no topo de uma vitória. Ele está dizendo isso em um momento de necessidade.
Ele está declarando que mesmo com a angústia apertando, existe um Deus que guarda, protege e sustenta. E aqui eu quero tocar num ponto que vai mudar sua visão sobre Deus. Às vezes Deus não tira a dor imediatamente, porque Ele está usando a dor para te conduzir para um lugar de intimidade que você nunca buscaria se tudo estivesse bem. Porque quando tudo está bem, muita gente se distrai. Quando tudo está bem, muita gente se esquece de orar. Quando tudo está bem, muita gente começa a confiar mais na própria força do que no Senhor. Mas quando a dor chega, a alma volta a buscar. A alma volta a se render. A alma volta a reconhecer que precisa de Deus. Que isso não é castigo, isso é resgate. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz que pediu para Deus tirar um espinho da carne, uma dor, uma aflição. E Deus respondeu algo que é uma das frases mais poderosas da Bíblia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então conclui: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:9-10. Isso é uma revelação que muitos ainda não entenderam. Deus não precisa que você esteja forte para agir. Deus se manifesta com mais clareza quando você reconhece que está fraco. Porque quando você está fraco, você para de fingir. Quando você está fraco, você para de controlar. Quando você está fraco, você para de se apoiar em si mesmo. E é aí que a presença de Deus se torna evidente. E aqui está a chave. Presença de Deus não significa ausência de dor, significa sustentação dentro da dor. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus não disse se passar, Ele disse quando passar. Isso quer dizer que o processo existe, mas o processo não vai te destruir. E talvez você esteja exatamente nesse quando. Você está passando por águas profundas, você está passando por fogo emocional, você está passando por rios de lágrimas e você pensa que vai afundar. Mas Deus está dizendo: você não vai afundar. Eu estou contigo. E agora eu preciso falar com você de forma bem direta. Às vezes você está esperando Deus tirar a dor para então crer. Mas Deus está esperando você crer para então te fortalecer. Porque a fé não nasce quando tudo está bem. A fé nasce quando você decide confiar mesmo sem entender. Jesus mostrou isso de forma perfeita. Quando ele estava no barco com os discípulos, uma tempestade se levantou. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram desesperados e disseram: Senhor, salva-nos que perecemos. Mateus 8:25. Jesus se levantou e acalmou a tempestade, mas antes ele confrontou o medo deles, porque a tempestade do lado de fora revelou a tempestade do lado de dentro. E talvez a sua angústia esteja fazendo exatamente isso. Ela está revelando coisas dentro de você que estavam escondidas. Medos antigos, feridas profundas, traumas, inseguranças, pressões acumuladas. E Deus não quer apenas te dar um alívio temporário. Ele quer curar a raiz. A presença de Deus na dor é como um pai segurando a mão de um filho no hospital. O pai não está feliz com o sofrimento do filho, mas ele não abandona. Ele permanece. Ele segura firme. Ele diz: eu estou aqui. Você não vai passar por isso sozinho. E é assim que Deus está com você agora. O Salmo 121 diz que o Senhor é quem te guarda. Isso significa que enquanto você sente dor, Deus está te protegendo de se perder. Enquanto você chora, Deus está guardando sua mente. Enquanto você pensa em desistir, Deus está sustentando seu espírito. Só que existe um motivo ainda mais profundo para a angústia estar apertando. Muitas vezes, ela é um alerta, um sinal de que algo dentro de você precisa ser curado, tratado, restaurado. E é isso que vamos encarar no próximo tópico, porque Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te curar. A angústia como alerta. Algo em você precisa ser curado. Nem toda angústia é só cansaço. Nem toda ansiedade é apenas excesso de pensamentos. Às vezes a angústia é um aviso, um sinal de que algo dentro de você está ferido há muito tempo, mas você aprendeu a sobreviver sem tratar. Você aprendeu a funcionar, mas não aprendeu a se curar.
E o problema é que a alma pode até fingir por um tempo, mas chega um momento em que ela cobra. Chega um momento em que o corpo começa a reagir, a mente começa a gritar. E aquilo que você empurrou para debaixo do tapete por anos começa a voltar com força. A angústia, muitas vezes, não é o inimigo final. Ela é o alarme. Ela é o sinal vermelho aceso dizendo: você está carregando mais do que deveria. Você está vivendo sem descanso. Você está sufocando sentimentos. Você está acumulando dores não resolvidas. E eu sei que isso assusta, porque ninguém gosta de olhar para dentro e encarar suas feridas. É mais fácil ocupar a mente, trabalhar demais, distrair-se, seguir a vida. Mas Deus não quer apenas que você sobreviva. Deus quer que você seja curado. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que quando o coração está doente, toda a vida começa a se tornar pesada. Quando o coração está ferido, até as pequenas coisas parecem grandes demais. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Coisas pequenas te irritam, pequenas situações te desestabilizam. Um comentário te machuca mais do que deveria. Um problema simples vira uma tempestade na sua mente. E você nem sabe explicar por quê. Mas a Bíblia explica. Porque a angústia pode ser o fruto de um coração cansado de carregar feridas caladas. Davi disse algo que parece a descrição de alguém vivendo isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmos 32:3. Ele está dizendo: eu guardei dentro, eu não falei, eu não tratei. E isso começou a destruir meu interior. E não é só pecado que causa isso. Às vezes é culpa. Às vezes é trauma. Às vezes é abandono. Às vezes é rejeição. Às vezes é decepção. Às vezes é um luto que você não processou. Às vezes é uma traição que você perdoou com palavras, mas não cicatrizou no coração. E deixa eu te falar algo que vai abrir seus olhos. Deus não quer apenas que você pare de sentir angústia. Deus quer revelar de onde ela vem. Porque quando você cura a raiz, o fruto muda. Muita gente ora pedindo: Deus, tira essa ansiedade. Mas Deus responde: eu quero te mostrar o que está por trás dela. Eu quero tocar na ferida. Eu quero entrar no lugar que você não deixa ninguém entrar. E Deus faz isso porque Ele é Pai. E Pai de verdade não trata só o sintoma. Pai trata a causa. Salmos 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Esse texto é muito profundo, porque ele não diz que Deus apenas consola. Ele diz que Deus sara e liga as feridas. Isso significa que Deus tem um processo de cura. E cura não é instantânea. Cura é um caminho. Cura é um tratamento. Cura é Deus mexendo em coisas antigas, trazendo à tona o que estava escondido, limpando o que estava infeccionado e restaurando o que parecia perdido. E aqui entra um ponto que pode ser difícil, mas necessário. Às vezes, Deus permite a angústia, porque você só parou para olhar para a sua alma quando não teve mais forças para correr. Muita gente só percebe que está doente quando desaba. Muita gente só entende que estava carregando peso demais quando não aguenta mais levantar. Muita gente só volta a orar de verdade quando sente que está no limite. E quando você chega nesse lugar, Deus não te rejeita. Deus não te acusa. Deus te acolhe. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, venham a mim quando estiverem bem. Ele disse, venham cansados, venham oprimidos, venham no limite, porque o lugar do cansaço é o lugar do encontro. A angústia como alerta significa que Deus está te chamando para uma restauração mais profunda. E não apenas uma restauração emocional, mas uma restauração espiritual. E sabe o que é mais poderoso? Deus pode usar a mesma angústia que quase te destruiu como porta para a cura que vai te transformar. O inimigo usa a angústia para te paralisar. Deus usa a angústia para te despertar. O inimigo usa para te sufocar. Deus usa para te conduzir de volta ao altar. E quando você entende isso,
você para de se sentir condenado por estar fraco. Você começa a perceber que Deus está te convidando para ser tratado. Mas aqui vem uma pergunta. E quando você quer orar, mas não consegue? Quando você tenta falar com Deus, mas as palavras travam? Quando você sente que a mente está tão pesada que nem a oração sai? É aí que entra uma arma poderosa que Deus já colocou nas suas mãos: a palavra. E no próximo tópico você vai entender por quê, quando você não consegue orar, o Salmo ora por você. Quando você não consegue orar, a palavra te sustenta. Existe um momento na vida em que a pessoa não consegue mais falar. Não é falta de fé, não é frieza espiritual, é exaustão. A mente está tão cheia, o coração está tão apertado e a angústia está tão forte que até a oração parece difícil. Você tenta começar, mas as palavras não saem. Você tenta se concentrar, mas a mente dispara. Você tenta dobrar os joelhos, mas o peito aperta. E aí você se sente culpado. Você pensa: eu deveria estar orando mais. Eu deveria estar mais firme. Eu deveria estar mais forte. Só que deixa eu te dizer algo que você precisa ouvir agora. Deus não está te acusando por não conseguir orar. Deus entende o peso que você está carregando. E Ele já deixou preparado um caminho para te sustentar nesses dias. Esse caminho é a palavra. Porque quando você não consegue falar com Deus, Deus fala com você. Quando você não consegue orar, a Escritura ora por você. Quando você não consegue expressar, o Salmo expressa. Quando você não consegue respirar direito, a palavra vira oxigênio. Romanos 8:26 diz: o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existem momentos em que sua oração não precisa ser bonita. Às vezes, sua oração é um gemido. Às vezes é um suspiro. Às vezes é um choro. E o Espírito Santo entende tudo isso. Mas Deus vai além. Ele nos deu um livro inteiro, cheio de orações prontas, cheias de verdade, cheias de direção. Os salmos são isso. Eles são a voz de uma alma humana conversando com Deus em meio ao caos. E o Salmo 121 é uma dessas orações que sustentam a pessoa no limite. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1-2. Essa frase não é só uma leitura, é uma declaração, é um escudo, é uma espada, é uma respiração espiritual. Porque quando você está angustiado, sua mente te diz: você está sozinho. A palavra responde: o Senhor é o teu guarda. Quando sua mente diz: vai dar errado, a palavra responde: não dormitará aquele que te guarda. Quando sua mente diz: você vai cair, a palavra responde: Ele não permitirá que o teu pé vacile. E é assim que a palavra sustenta. Jesus viveu isso. No momento mais pesado da vida dele, na cruz, ele poderia ter dito qualquer coisa. Mas ele citou um salmo. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ele estava citando o Salmo 22. Isso mostra que até Jesus usou a palavra como linguagem de dor. Isso ensina algo muito profundo. Quando você não consegue encontrar palavras, Deus te empresta as dele. E aqui está o segredo que muda tudo. Quando você lê o Salmo 121 em meio à angústia, você não está apenas lendo um texto antigo. Você está alinhando sua mente com uma verdade eterna. Você está reprogramando seus pensamentos. Você está substituindo o medo pela promessa. A angústia quer dominar sua mente com repetição. Ela repete cenários ruins. Ela repete pensamentos de derrota. Ela repete imagens de tragédia. E isso desgasta você. Mas Deus também trabalha com repetição. Só que a repetição da palavra cura. A repetição da palavra fortalece. A repetição da palavra constrói fé. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Meditar não é apenas ler. Meditar é repetir até entrar. É repetir até se tornar parte de você.
É repetir até a sua alma aceitar que Deus está no controle. E talvez hoje você precise fazer isso. Talvez você precise parar de lutar sozinho e começar a declarar, mesmo sem sentir nada, mesmo sem emoção, mesmo sem força. Porque fé não depende de sentimento. Fé depende de decisão. E deixa eu te dar uma chave pastoral que muda vidas. Quando você não consegue orar, leia o Salmo em voz alta, mesmo fraco, mesmo com a voz tremendo. Porque quando você fala a palavra, você ativa o ambiente espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é um texto morto. Ela é viva. Ela tem poder. Ela entra onde a psicologia não entra. Ela toca onde ninguém toca. Ela corta a confusão e traz clareza. E é por isso que muita gente sente paz ao ler Salmos. Não é apenas emoção. É o Espírito Santo usando a palavra como remédio. O Salmo 121 é como uma mão de Deus segurando a sua cabeça e dizendo: respira, eu estou aqui, eu estou guardando sua vida, eu estou cuidando de você. E quando você começa a ser sustentado pela palavra, algo acontece dentro de você. Você começa a lembrar quem Deus é. Você começa a lembrar de onde vem o socorro. Você começa a recuperar a coragem. E aí você entende que existe um poder escondido em uma simples frase: o meu socorro vem do Senhor. Porque essa declaração muda o ambiente, muda a sua postura, muda a sua fé. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo tópico. Porque quando você declara a verdade, você começa a quebrar a prisão da angústia. Você começa a transformar o medo em fé. O meu socorro vem do Senhor. O poder de uma declaração. Existe um momento em que você precisa parar de apenas sentir e começar a declarar. Porque sentimentos mudam, mas a palavra permanece. E quando a angústia aperta, ela tenta fazer você viver apenas pelo que você sente. Ela tenta colocar você como refém da emoção do dia. Se hoje você acordou bem, você tem esperança. Se hoje você acordou mal, você pensa que tudo acabou. Só que Deus não quer que você seja governado pelo que você sente. Deus quer que você seja governado pelo que você crê. E é aqui que Salmos 121 se torna uma arma poderosa. O salmista não apenas faz uma oração, ele faz uma declaração. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Isso não é uma frase religiosa, isso é uma sentença espiritual. Isso é uma marcação de território. Isso é como se ele estivesse dizendo: medo, você não manda em mim. Angústia, você não tem domínio sobre minha vida. Eu sei de onde vem o socorro. E eu preciso te dizer com clareza: existe um poder que muita gente ignora na vida cristã. O poder da confissão. Romanos 10:10 diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Percebe? O coração crê, mas a boca confirma. A fé nasce dentro, mas se fortalece quando é liberada pela boca. E isso não é magia. Isso é espiritualidade bíblica. Porque aquilo que você declara molda aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita molda aquilo que você suporta. A angústia quer que você declare derrota. Ela quer que você diga: eu não aguento mais. Ela quer que você diga: vai dar errado. Ela quer que você diga: Deus não vai fazer nada. Ela quer que você diga: eu estou sozinho. Porque quando você fala isso repetidamente, sua alma começa a aceitar como verdade. E aí, o desespero vira uma prisão. Mas o salmista faz o contrário. Ele declara a fonte certa. Ele não diz: meu socorro vem da minha força. Ele não diz: meu socorro vem das minhas ideias. Ele não diz: meu socorro vem das pessoas. Ele diz: vem do Senhor. E por que isso é tão poderoso? Porque o Senhor é a única fonte que não falha. Salmos 27 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Carros e cavalos eram o símbolo do poder humano da época. Era recurso militar, era força, era proteção. Que o salmista está dizendo: existem pessoas que confiam em estrutura humana, mas eu confio no nome do Senhor.
Quando você declara isso, você está mudando sua base emocional. Você está trocando o chão instável pelo chão firme. E sabe o que acontece quando você declara a palavra? Você começa a ouvir a sua própria fé. Você começa a se lembrar de quem Deus é. Você começa a alimentar sua alma com verdade. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que o povo de Deus vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ou seja, existe vitória no que você declara. A declaração é como uma luz acesa dentro do escuro. Porque quando a mente está em guerra, você precisa de uma âncora. Você precisa de algo que não muda. E a declaração bíblica é essa âncora. É por isso que Davi, quando estava cercado por problemas, não ficou apenas pensando. Ele falava com a própria alma. Ele disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus." Salmos 42:11. Isso é uma conversa interna baseada em fé. Ele não disse: "Alma, você tem razão. Está tudo perdido." Ele disse: "Alma, espera em Deus." Ele estava confrontando a angústia com uma declaração. E talvez você precise fazer isso hoje. Você precisa parar de apenas aceitar os pensamentos e começar a responder a eles com a palavra. Quando vier o pensamento, você não vai conseguir, você responde: "O Senhor é a minha força." Êxodo 15:2. Quando vier o pensamento, você está sozinho, você responde: "O Senhor é o meu pastor." Salmos 23:1. Quando vier o pensamento, vai dar errado, você responde: "O meu socorro vem do Senhor." Salmos 121:2. Quando vier o pensamento, você vai cair, você responde: "Ele não permitirá que o teu pé vacile." Salmos 121:3. Isso não é repetição vazia. Isso é guerra espiritual com armas espirituais. E eu vou te dizer algo que muitos só aprendem depois de muito sofrimento. Você não vence a angústia tentando não pensar. Você vence a angústia escolhendo no que pensar. Filipenses 4:8 diz: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai." Esse versículo não é apenas sobre pensamentos positivos, é sobre disciplina espiritual, é sobre decidir o que entra na mente, porque a mente é um campo, e aquilo que você planta nela cresce. Se você planta medo, cresce medo. Se você planta desespero, cresce desespero. Mas se você planta palavra, cresce fé. E a declaração, "O meu socorro vem do Senhor", é uma semente de fé. Ela cresce, ela fortalece, ela cria resistência espiritual, ela muda seu interior. E agora eu quero te levar para um nível ainda mais profundo. Porque quando você declara que o socorro vem do Senhor, você começa a perceber algo surpreendente. Deus já estava te guardando antes mesmo de você perceber. Deus já estava te livrando de coisas que você nunca viu. E é isso que vamos revelar no próximo tópico. Porque o socorro de Deus não é apenas resposta, é proteção invisível. Deus te guarda do que você não vê. Tem uma parte do socorro de Deus que a maioria das pessoas nunca percebe, porque ela acontece longe dos olhos. Deus não te protege apenas do que você enxerga. Deus te guarda do que você nem imagina que poderia ter acontecido. E se você entender isso hoje, a sua fé vai subir de nível, porque você vai parar de pensar que Deus só está agindo quando algo visível acontece. Você vai perceber que Deus já estava trabalhando antes mesmo da crise chegar. O Salmo 121 diz: "O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita." Salmos 121:5. Essa frase é profunda. Sombra à direita significa proximidade constante. Deus está tão perto que Ele acompanha cada passo. E o texto continua: "O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma." Salmos 121:7. Repara no que o salmista afirma. Ele não diz que Deus guarda apenas o corpo. Ele diz que Deus guarda a alma. Isso é muito mais sério, porque a alma é onde a angústia tenta atacar. A alma é onde a ansiedade tenta dominar. A alma é onde o inimigo tenta construir fortalezas. Mas Deus está dizendo: "Eu guardo sua alma.
Isso significa que mesmo quando você não consegue se defender, Deus está defendendo você. Mesmo quando você não tem discernimento, Deus está fechando portas. Mesmo quando você não percebe, Deus está desviando caminhos. E talvez você esteja vivendo um momento em que pensa: eu estou desprotegido, eu estou vulnerável, eu estou exposto. Mas a palavra diz o contrário. A palavra diz que existe uma guarda divina sobre sua vida. Provérbios 18:10 declara: Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Uma torre forte não é um enfeite espiritual, é um lugar de proteção, é um abrigo real. E quando você corre para Deus, você entra nesse refúgio. Só que aqui está o problema. A angústia faz você sentir que está sozinho no campo de batalha. Ela faz você acreditar que não há cobertura espiritual, que não há proteção, que o inimigo está dominando. Mas isso é mentira, porque se você chegou até aqui, já existe prova de que Deus está te guardando. Pensa comigo com honestidade. Quantas vezes você quase tomou uma decisão errada, mas algo te segurou? Quantas vezes você quase entrou em um caminho que parecia certo, mas depois você percebeu que era cilada? Quantas vezes você estava prestes a confiar em alguém e Deus mostrou o caráter daquela pessoa antes que fosse tarde? Isso não é coincidência. Isso é livramento. Salmos 91:3 diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço é a armadilha escondida. É aquilo que você não vê, e Deus diz: Eu te livro do laço. Eu te livro do que está preparado para te destruir, mesmo que você nem saiba que existe. E aqui eu preciso falar algo que mexe com o coração. Muitas vezes você só percebe o socorro de Deus quando olha para trás. Você percebe que aquela porta fechada foi proteção. Você percebe que aquela perda foi livramento. Você percebe que aquele atraso foi misericórdia. Você percebe que aquela mudança inesperada foi direção. Você percebe que aquela pessoa que foi embora abriu espaço para Deus reconstruir você. José passou por isso. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Parecia que Deus tinha abandonado. Mas a Bíblia repete uma frase poderosa: O Senhor era com José. Gênesis 39:2, 39:21. Mesmo no cárcere, Deus estava guardando. E o que isso significa? Significa que a presença de Deus não depende do ambiente. Deus não te guarda apenas quando tudo está bem. Ele te guarda principalmente quando tudo está difícil. E aqui está um detalhe que eu amo no Salmo 121. Ele diz: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 121:8. Isso é proteção total. Entrada e saída representa tudo. Representa os passos, representa as escolhas, representa os caminhos. Isso quer dizer que Deus está guardando seus movimentos. Ele está guardando suas decisões. Ele está guardando o seu futuro. E agora, eu quero que você entenda o impacto disso na sua angústia. Se Deus está guardando sua entrada e sua saída, então você não precisa viver dominado pelo medo do amanhã. Porque o amanhã não está solto. O amanhã está debaixo da guarda do Senhor. A angústia nasce quando você tenta prever o futuro, quando você tenta controlar o que não controla, quando você tenta antecipar dores. Mas Deus está dizendo: eu já estou lá, eu já estou no seu amanhã, eu já estou guardando o que você ainda nem viveu. E isso muda tudo, porque quando você entende que Deus te guarda do invisível, você começa a descansar, você começa a respirar. Você começa a perceber que existe uma mão segurando sua vida, mesmo quando você não sente. Só que existe algo ainda mais forte. Às vezes Deus não apenas guarda você, Ele usa a angústia como um sinal de que uma nova estação está prestes a nascer. E o que parece sufoco pode ser um parto espiritual. E é isso que vamos falar no próximo tópico. Porque a angústia pode estar dizendo: acabou. Mas Deus pode estar dizendo: está começando. A angústia não é o fim, é o parto de uma nova estação. Existe uma frase que a angústia sempre tenta colocar dentro de você: acabou.
Ela faz você sentir que chegou no limite, que não tem mais saída, que sua história travou, que Deus parou de agir, que a sua vida não vai mudar. Mas essa frase é uma mentira, porque muitas vezes o que você chama de fim é apenas o início de um novo ciclo, e o que você chama de desespero pode ser um parto espiritual. Um processo doloroso onde Deus está gerando algo novo dentro de você e ao redor de você. A Bíblia mostra isso de forma clara. Jesus disse em João 16:21, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de dar à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ele está dizendo, existe uma dor que não é destruição, é nascimento. E esse é o ponto. Nem toda dor é sinal de morte. Algumas dores são sinais de transição. A angústia, quando bem entendida, pode ser o sinal de que você está saindo de uma estação antiga. O coração começa a apertar porque você já não cabe mais no que você era. Você já não suporta mais o ambiente que tolerava. Você já não aceita mais o que antes aceitava. Algo dentro de você está mudando. E mudança dói. Porque mudar exige romper com o velho. Exige deixar hábitos, exige cortar ciclos, exige abandonar pensamentos antigos, exige encarar feridas que estavam escondidas, exige amadurecer. E amadurecer não é confortável. A Bíblia chama isso de processo. E processo não é rápido. Processo é construção. Em Isaías 43:19, Deus declara, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Repara nessa frase. Deus diz que a coisa nova já está sendo feita, mas a pessoa não percebe. Ou seja, o novo já começou no invisível, mas você ainda está olhando para a dor e achando que tudo está parado. E talvez esse seja o seu caso. Você olha para a sua vida e só vê angústia, só vê pressão, só vê confusão. Mas Deus está dizendo, eu estou fazendo algo novo. Só que você ainda não está percebendo, porque está preso no sentimento do agora. O Salmo 121 é perfeito para esse momento, porque ele não nega a dificuldade, mas ele aponta para o socorro. E o socorro não vem apenas para te consolar, ele vem para te conduzir para uma nova estação. E aqui está uma verdade poderosa. Deus muitas vezes permite o aperto porque ele está te empurrando para cima. A pressão pode ser sinal de promoção. A angústia pode ser sinal de que Deus está fechando um ciclo antigo. O desconforto pode ser sinal de que você está prestes a romper com um padrão que te prendia há anos. José viveu isso. Ele passou anos sendo esmagado por situações injustas, traição, rejeição, prisão, humilhação. Mas aquela pressão não era o fim. Era o caminho para o trono. E o mais impressionante é que a Bíblia diz em Gênesis 41:14 que Faraó mandou chamar José. Ele saiu da prisão, se barbeou, trocou de roupas e em poucas horas passou de prisioneiro para governador do Egito. A vida dele mudou de uma hora para outra. Isso revela algo que você precisa guardar no coração. Deus pode virar uma estação inteira em um único dia. O que parece anos de atraso pode ser compensado em um momento de intervenção divina. O que parecia uma porta fechada pode virar um caminho aberto. O que parecia silêncio pode virar resposta. Mas antes disso acontecer, existe um parto. E parto dói porque envolve rompimento, envolve contrações, envolve sensação de limite, envolve medo, envolve cansaço. Mas o parto não é sinal de que você vai morrer. O parto é sinal de que algo está prestes a nascer. E aqui está o ponto mais forte. A angústia muitas vezes aparece quando Deus está prestes a mudar o ambiente. Porque o inimigo percebe movimentação no mundo espiritual. Ele percebe que Deus está preparando algo. E então ele tenta atacar antes da virada para te fazer desistir antes do novo nascer. Só que se você permanecer firme, a estação muda. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe um tempo de colheita, existe um tempo de resposta, existe um tempo de virada. E a palavra diz: se você não desistir, você vai colher.
E talvez a sua angústia seja exatamente o sinal de que você está perto demais para parar agora. Você está no ponto crítico. Você está no limite, onde muitos recuam. Mas Deus está dizendo: não recua, não desiste, não abandona, porque o novo está sendo gerado. E sabe o que acontece quando você entende isso? Você para de olhar para a angústia como sentença e começa a olhar como transição. Você para de pensar que Deus te abandonou e começa a perceber que Deus está te preparando. E agora, eu vou te mostrar algo ainda mais prático e poderoso. Porque se a angústia é um parto, existe um sinal claro de que o socorro já está chegando. Existem evidências espirituais que aparecem antes da resposta final. E é isso que vamos revelar no próximo tópico. Porque Deus sempre deixa sinais de que Ele já começou a agir. Como saber se o socorro já está a caminho? Existe uma pergunta que nasce no coração de quem está em angústia. Será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que o céu já respondeu? Será que o socorro está vindo ou eu estou lutando sozinho? E essa pergunta é mais comum do que você imagina. Porque quando você está no meio da tempestade, você não enxerga longe. Você só enxerga o vento batendo no rosto. Você só enxerga o barulho. Você só enxerga o peso. Mas Deus não trabalha apenas com resultados visíveis. Deus trabalha com sinais. E o mais impressionante é que muitas vezes o socorro começa a se manifestar antes da mudança completa acontecer. Deus começa a mostrar pequenas evidências, pequenas marcas, pequenas respostas que indicam que o céu já está se movendo. O Salmo 121 diz: Ele não permitirá que o teu pé vacile, não dormitará aquele que te guarda. Salmo 121, 3. Isso significa que antes de Deus mudar o cenário, Ele impede a queda. Antes de abrir a porta, Ele sustenta o pé. Antes de tirar você do vale, Ele te mantém vivo dentro do vale. E isso já é um sinal. O primeiro sinal de que o socorro está chegando é quando você percebe que, mesmo cansado, você ainda está de pé. Você ainda está aqui. Você ainda não desistiu. Você ainda não enlouqueceu. Você ainda não se perdeu. Você ainda tem fé, mesmo que pequena. Você ainda tem esperança, mesmo que fraca. Isso não é sorte. Isso é Deus segurando você. Lamentações 3, 22, 23 declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Ou seja, o fato de você acordar hoje é prova de que Deus já renovou misericórdia sobre você. O segundo sinal é quando você começa a sentir paz em momentos que antes seriam impossíveis. A situação ainda está ali, mas de repente, por alguns minutos, você sente um alívio. Você sente um descanso. Você respira e pensa: eu não sei explicar, mas eu estou mais calmo. Essa paz não vem de você. Isso é o Espírito Santo. Filipenses 4:7 chama isso de paz, que excede o entendimento. Você não entende, mas sente. E essa paz é como um recado do céu dizendo: eu estou no controle. O terceiro sinal é quando Deus começa a mexer com seus pensamentos. Antes, sua mente era uma prisão, mas de repente, você começa a ter clareza. Você começa a perceber mentiras que você acreditava. Você começa a ver que certos pensamentos eram exageros, medos, ataques. E isso é Deus reorganizando o seu interior. Romanos 12:2 fala da renovação da mente. E quando essa renovação começa, é porque o socorro já entrou no invisível. O quarto sinal é quando Deus começa a cortar coisas que estavam te prendendo. Às vezes você percebe que perdeu interesse por certas conversas, certos ambientes, certas pessoas, certos hábitos. O que antes parecia normal, agora parece pesado. O que antes parecia divertido, agora parece vazio. Isso é transição espiritual. Porque Deus não apenas te tira do sofrimento, Deus também te tira de tudo o que te mantinha fraco. O quinto sinal é quando portas começam a se mover de forma discreta. Não é uma mudança completa ainda, mas você percebe detalhes, uma ligação inesperada, uma conversa que destrava algo, uma oportunidade que aparece, um caminho que se abre, um livramento que acontece.
Essas pequenas coisas são como pegadas do socorro. É Deus mostrando: eu já estou agindo. E aqui entra uma verdade que muita gente só entende depois. O socorro de Deus não vem sempre como um grande milagre repentino. Muitas vezes, ele vem como uma sequência de movimentos pequenos, mas perfeitamente alinhados. Como se Deus estivesse montando um quebra-cabeça. E é por isso que Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus dirige passos, e passos são movimentos progressivos. O sexto sinal é quando você começa a sentir vontade de voltar para Deus, porque quando a angústia domina, a pessoa perde vontade de orar, perde vontade de ler a Bíblia, perde vontade de buscar. Mas quando Deus começa a agir, uma fome espiritual começa a nascer. Você sente vontade de ouvir louvor. Você sente vontade de ouvir palavra. Você sente vontade de estar perto de Deus. Isso é um sinal claro de que o socorro já está em movimento. Porque ninguém busca a Deus sozinho. É Deus quem atrai. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se você está sendo atraído para a presença, é porque o Pai já está te puxando para o lugar de cura. O sétimo sinal é quando você percebe que certas coisas não estão mais te destruindo como antes. Você ainda sente dor, mas não como antes. Você ainda sente medo, mas não como antes. Você ainda se preocupa, mas algo dentro de você está mais firme. Isso é Deus fortalecendo sua estrutura. Salmo 121 não promete ausência de batalha, mas promete sustentação. E sustentação é sinal de que o socorro já começou. E agora eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. Deus não te dá sinais apenas para te consolar. Deus te dá sinais para te preparar. Porque quando o socorro chega, ele não vem só com alívio. Ele vem com direção. Ele vem com uma mudança de rota. Ele vem com um chamado para uma nova postura. E isso nos leva ao último capítulo desta mensagem. Porque existe um momento em que você não pode apenas assistir essa palavra. Você precisa reagir. Você precisa levantar os olhos agora, porque o céu já respondeu. Levante os olhos agora, porque o céu já respondeu. Eu quero que você entenda uma coisa com toda a força do seu coração. A angústia não é maior do que Deus. O medo não é maior do que Deus. A ansiedade não é maior do que Deus. E esse aperto que você sente agora não é o fim da sua história. Ele pode estar tentando te convencer de que você está sozinho, mas a palavra já declarou o contrário. O Salmo 121 não é um texto bonito para dias bons. Ele é uma arma para dias difíceis. Ele é um lembrete para noites de choro. Ele é um abrigo para momentos em que a alma parece sufocar. E eu preciso te levar de volta ao começo dessa promessa, porque tudo muda quando você decide fazer o que o salmista fez. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1-2. Percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu não vou olhar para baixo. Eu não vou olhar para o medo. Eu não vou olhar para o caos. Eu não vou olhar para as ameaças. Eu vou olhar para cima. Eu vou olhar para o Deus que criou tudo. Eu vou olhar para o Deus que não perdeu o controle de nada. E é isso que eu quero que você faça agora. Levante os olhos, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Levante sua fé. Levante sua esperança. Levante sua alma. Porque quando você levanta os olhos, você tira o inimigo do trono da sua mente e coloca Deus no lugar certo. A angústia quer ser o centro da sua vida. Ela quer ser a voz principal. Ela quer ser o pensamento dominante. Ela quer ser o sentimento que manda em você. Mas hoje você vai fazer uma troca. Hoje você vai dizer: eu não vou ser guiado pelo medo. Eu vou ser guiado pelo Senhor. E olha o que o próprio Salmo continua dizendo: não permitirá que o teu pé vacile. Salmos 121, 3. Deus está afirmando: você não vai cair. Você pode estar fraco, mas você não vai cair. Você pode estar chorando, mas você não vai cair. Você pode estar no limite, mas você não vai cair.
porque existe uma mão invisível sustentando você. E a Bíblia ainda reforça isso em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso é Deus falando com você como pai. Ele não está apenas dando ordens, ele está segurando sua mão. E eu sei que você já passou por dias em que ninguém segurou sua mão. Dias em que você precisou ser forte sozinho. Dias em que você sorriu para não preocupar os outros. Dias em que você se trancou no quarto e chorou em silêncio. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu nunca saí. Eu estava guardando sua entrada e sua saída. Eu estava protegendo sua mente. Eu estava segurando seu coração quando você achou que ia desmoronar. O Salmo 121 declara que o Senhor não dorme. Não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Salmos 121:4. Isso significa que enquanto você estava perdendo o sono, Deus estava trabalhando. Enquanto você estava preocupado com o amanhã, Deus já estava no seu amanhã. Enquanto você estava sentindo medo, Deus estava construindo proteção ao redor de você. E agora vem a parte mais forte. O Salmo diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Salmos 121:7. Deus não está apenas guardando sua vida física. Deus está guardando sua alma. Deus está guardando sua mente. Deus está guardando o seu interior. Isso significa que a angústia pode até tentar entrar, mas ela não vai permanecer. Ela pode até bater na porta, mas ela não vai dominar. Ela pode até soprar vento forte, mas ela não vai arrancar suas raízes, porque o Senhor é quem te guarda. E aqui eu quero falar como pastor, mas também como alguém que entende sua dor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe até essa mensagem porque você precisava ouvir isso hoje. E eu quero que você receba essa palavra como se fosse Deus falando diretamente com você agora. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você não está condenado a viver assim. O seu socorro vem do Senhor. E agora eu quero que você faça algo que vai marcar sua vida. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja sentindo medo, declare isso em voz alta. Porque quando você declara, você fortalece sua fé. Quando você declara, você quebra a opressão. Quando você declara, você se posiciona. Diga: o meu socorro vem do Senhor. Isso não é apenas uma frase. Isso é um decreto espiritual. Isso é um selo de confiança. Isso é você dizendo para o inferno e para o céu: eu escolhi confiar em Deus. E a palavra garante que Deus responde a quem confia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei. Não diz talvez, não diz se eu quiser. Deus diz: eu responderei. Então hoje faça esse clamor simples: Senhor, eu preciso de socorro. Senhor, eu preciso de paz. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso que o Senhor me guarde. E Deus vai responder. Talvez não do jeito que você imaginou. Talvez não na velocidade que você queria. Mas Ele vai responder. Porque Deus não abandona os que colocam a esperança nele. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Ele fará. Ele não disse que você fará sozinho. Ele disse: Ele fará. E eu quero encerrar essa mensagem liberando uma oração sobre sua vida, baseada nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essa pessoa diante do teu altar. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece a angústia escondida. O Senhor conhece as noites de choro. O Senhor conhece a mente cansada. Eu peço agora que o Senhor visite essa casa, esse quarto, esse ambiente onde ela está. Que a tua paz invada esse lugar. Que o teu Espírito Santo traga alívio, clareza e descanso. Que toda opressão seja quebrada. Que todo pensamento de medo seja repreendido. Que toda ansiedade seja colocada debaixo do controle de Cristo. E que essa pessoa receba agora a certeza de Salmos 121. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Guarda essa vida, Senhor.
guarda a entrada e a saída, guarda a mente, guarda o coração, guarda a alma, e levanta essa pessoa para uma nova estação. Em nome de Jesus, amém. E se essa palavra falou com você, eu quero que você escreva agora nos comentários, como um ato de fé: meu socorro vem do Senhor. Porque quem declara essa verdade hoje vai testemunhar amanhã que Deus nunca falhou. Amém.